Bem-vindos e bem-vindas ao NICE Webcast. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes, facilitando condições eficazes que permitam que mais mulheres prossigam projetos empreendedores, criando emprego e riqueza para uma sociedade mais equitativa. A nossa convidada de hoje nasceu em 1974 e reside em Bragança. Foi vice-presidente do Instituto Politécnico de Bragança, diretora do Centro de Investigação de Montanha e mentora do Laboratório Colaborativo MORE, Montanhas de Investigação. Possui doutoramento e mestrado em Química e licenciatura em Bioquímica. É uma das investigadoras mais citadas no mundo, no top 1, tendo sido distinguida nos últimos 7 anos no índice Essential Science Indicators, um dos mais prestigiados indicadores da qualidade de investigação. A sua obra inclui a edição de 4 livros internacionais, 60 capítulos de livros, mais de 800 artigos científicos e várias patentes nacionais e europeias, a maioria resultante da transferência de tecnologia para a indústria, estando algumas delas na base da criação de spin-offs do Instituto Politécnico de Bragança. Recebeu distinções como, em 2001, o Prémio Gulbenkian de Estímulo à Investigação Científica, em 2013, o reconhecimento pela divulgação da ciência portuguesa no mundo e pela Agência Nacional Programa ao Longo da Vida, pela coordenação do Erasmus Intensive Program, Chemistry of Natural Products. Em 2016 foi mencionada pela Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, no livro Mulheres na Ciência. Em 2017 recebeu a Medalha de Mérito do município de Bragança. Em 2019 recebeu da Comissão Europeia o Prémio Europeu de Inovação Social. É, atualmente, Secretária de Estado da Valorização do Interior. Muito bem-vinda, Isabel Ferreira, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, muito obrigada. É um privilégio conversar convosco. Muito obrigada e temos muito para conhecer, tem um currículo impressionante, tem uma experiência super diversificada e temos a certeza que vai ser muito inspirador para a nossa comunidade. Isabel, em que momento sentiu, na sua vida e no seu percurso profissional, que ser mulher fez ou faz a diferença? Acho que todos os dias sinto que a condição de ser mulher norteia as minhas atividades, as minhas escolhas, e que no final do dia acabam por definir o meu percurso e o que tem sido o meu percurso. Por isso, ser mãe, cientista ou governante hoje em dia são, no fundo, várias facetas desta mesma pessoa e que é naturalmente mulher. E relativamente a este ser mulher, há alguma coisa que gostava de ter aprendido mais cedo em relação à igualdade de género? Acho que devemos todos aprender o mais cedo possível, que esta igualdade também se constrói com o exercício da liberdade de cada cidadão que se insere numa comunidade, e por isso também todos e cada um de nós é responsável por garantir o respeito pela igualdade de género em casa, no trabalho, nas nossas atividades de lazer, em todos os momentos da nossa vida. E, portanto, de facto, o papel das escolas na formação cívica dos nossos alunos é extraordinariamente importante e essa aprendizagem deve ser o mais cedo possível. E também em nossas casas, na divisão das tarefas, enfim, foi o que os meus pais sempre me ensinaram e é isso que eu também ensino ao meu filho, e essa formação, quer em casa, quer na escola, deve ser desde o mais cedo possível. Também pelo exemplo, como estava a dizer, às vezes mais do que ensinando, é preciso ensinar demonstrando e talvez seja ainda mais eficaz essa forma de ensino. Sem dúvida, demonstrando todos os dias, não é? Na prática das nossas atividades em casa, na divisão de tarefas, nas nossas atividades de lazer, de serem feitas absolutamente de forma inclusiva e depois naturalmente mais tarde na nossa profissão. Exatamente, a verdade é que precisamos mesmo desses exemplos, desses modelos e aliás essa é uma das missões também da NICE, é dar a conhecer modelos, pessoas que fazem aquilo que é suposto que qualquer pessoa possa fazer e que precisam de ter mais visibilidade.
Estamos em pleno século XXI, supostamente estamos a caminhar para o acesso à liberdade de uma forma geral, de uma forma global, mas talvez ainda existam aqui algumas barreiras para as mulheres. Quais é que lhe parecem ser as maiores barreiras em pleno século XXI para as mulheres? Bom, infelizmente ainda há muitas barreiras, não é, em termos globais, e constatamos recentemente da pior forma possível com aquilo que se está a passar no Afeganistão. E por isso em várias partes do globo continuam a existir problemas muito graves de violência sexual, de castigos corporais e até feminicídio. E portanto também é a nossa missão e é urgente eliminarmos todas as formas de violência contra as mulheres. E há também outras dificuldades que, enfim, parecendo à partida menos atentórias dos direitos das mulheres, têm que ser ultrapassadas. Temos que reconhecer, valorizar o seu trabalho, garantir a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis, em todos os setores, seja da vida política, económica, vida pública. E, enfim, também temos aqui, nomeadamente nas sociedades ocidentais e mesmo entre nós, que combater as disparidades salariais, que são totalmente inadmissíveis, e de facto tem havido esforços recentes, nomeadamente legislativos, para contrariar estas diferenças. Temos uma lei de igualdade remuneratória, precisamente para ajudar a combater essa assimetria. E, portanto, todos esses incentivos são extraordinariamente importantes. Não faz sentido, em pleno século XXI, que uma mulher tenha de optar, por exemplo, entre ser mãe ou ter uma carreira bem-sucedida, ou ter de trabalhar mais para conseguir distinguir-se profissionalmente na sua área. E, portanto, as medidas de compatibilização entre a vida profissional e a vida pessoal têm de ser levadas muito a sério. E eu julgo que mesmo, enfim, o setor privado, as empresas também estão cada vez mais despertas para essa realidade e vemos também todos os dias excelentes exemplos neste sentido. E se pensarmos também como tem evoluído nos últimos anos a questão da licença parental, também é um excelente exemplo. No entanto, também vemos ainda e assistimos diariamente a casos de violência no namoro ou em contexto conjugal, que todos sabemos é um crime público, mas temos de acabar com aquilo que pode ser uma outra pandemia, enfim, perturbadora e que tem a ver com os homicídios femininos. E, portanto, também é urgente continuar a dar respostas com aquilo que tem sido feito, não é? O agravamento das molduras penais, campanhas de sensibilização, encontrar soluções de alojamento para as mulheres que desejem abandonar a casa onde sofrem maus tratos, enfim, vários outros exemplos de que os sucessivos governos também têm feito esforços nesse sentido e que temos que continuar a fazer. Mas eu diria que às vezes a maior barreira e as maiores barreiras são mesmo culturais e por isso que temos que, mais uma vez, voltar àquilo que conversávamos há pouco, a educação, a formação, abordando todas estas temáticas cada vez mais cedo, são essenciais para que elas surjam naturalmente nas nossas vidas e que todos os jovens comecem a ter consciência cada vez mais cedo que estas barreiras são um sério obstáculo à ascensão da mulher na sociedade e que isso impede o desenvolvimento de um equilíbrio justo de todas as sociedades e naturalmente das nações e do nosso país em particular. Sem dúvida, nós temos aqui barreiras culturais mais do que muitas vezes barreiras efetivas, até porque a legislação, por exemplo, obriga a que exista paridade, obriga a que exista igualdade salarial, mas depois na prática às vezes ainda existe aqui algumas fragilidades e muitas vezes, eu não sei se concorda comigo, eu acho que há
uma dificuldade em aceitar que e ainda persiste alguma desigualdade. Muitas vezes nós temos um discurso em que quase que justificamos que já não existe qualquer tipo de desigualdade, e isso impede-nos depois de tomar medidas ou de agir ou de identificar onde é que a desigualdade está. E daí talvez a educação efetivamente seja muito importante e o chamar a atenção para a realidade. Sem dúvida, nós temos que ter a consciência e não ignorar aquilo que são factos enfim, as desigualdades existem, não só estas que estivemos a falar até hoje, mas muitas outras, e por isso mesmo até que existe a Secretaria de Estado da Valorização do Interior, que também dá o seu contributo na correção de desigualdades territoriais, por exemplo. Portanto, concordo inteiramente que é preciso ter absoluta consciência desta realidade para que possa ser cada vez mais alterada, e no caso de Portugal tem sido de facto notável o esforço, nomeadamente em termos governativos, tem sido feito para combater estas desigualdades de oportunidades. Já lá voltaremos à Secretaria de Estado da Valorização do Interior. Durante a sua vida profissional já assumiu inúmeros cargos de liderança. Existe, do seu ponto de vista, uma liderança no feminino? Eu acho que as lideranças têm que se atingir por mérito, não é? Mérito, vocação e naturalmente competência. Eu diria independentemente do género, por isso o que importa é que todos os que tiverem estas características que eu falei têm que ter as mesmas oportunidades de liderança. Claro que as cotas são muitas vezes um meio necessário para normalizar a representatividade dos géneros em diversas áreas onde esse equilíbrio não é assegurado, mas penso que só devem ser aceitáveis, enfim, enquanto estamos neste processo de transição, de aprendizagem da própria sociedade, mas, enfim, a minha opinião é mesmo que as lideranças devem surgir de acordo com estas características de meritocracia, de disponibilidade, de competência das pessoas. Para lá do género, e essa é a verdadeira definição da igualdade de oportunidades. Isabel, já teve e tem muita experiência também no ambiente académico, no ensino superior. Esta questão da igualdade de género, da equidade de género no ambiente académico, como é que a sente? Porque estamos ali talvez também na fase essencial de acesso ao mercado de trabalho, de acesso às oportunidades. Existem inúmeros estudos que dizem que são as mulheres que têm mais formação superior, que têm melhores notas, têm melhor performance, mas depois na prática talvez exista aqui ainda algum desequilíbrio também, depois no mercado de trabalho. O que é a sua visão sobre esta questão no ensino superior e o que é que pode ser feito para melhorar essa realidade, caso exista essa necessidade? Sim, aquilo que eu vivo e a minha experiência é que esta questão não se coloca muito, portanto, e está salvaguardada, não é? E também é o meu próprio exemplo que eu tenho da minha experiência e do meu percurso profissional, que mostra também que o facto de ser mulher não me impediu de fazer o que sempre quis, naturalmente por mérito próprio e com muito esforço e trabalho, mas esse reconhecimento veio e, portanto, essa oportunidade de ser bem-sucedida. De qualquer forma, enfim, reconheço que possam existir alguns obstáculos e que em alguns casos ainda há algum caminho a percorrer para garantir que as mulheres que têm todas as competências necessárias conseguem de facto sentar-se em lugares de gestão ou administração das instituições ao mais alto nível. E, portanto, há aqui, enfim, ainda alguns patamares diferentes, um que tem a ver com os percursos profissionais e nomeadamente os percursos académicos, que se fazem, enfim, através de concursos em que aquilo que prevalece é de facto o mérito e o trabalho. E depois há alguns lugares mais de liderança em que há ainda algum trabalho a fazer no sentido de termos esses lugares de gestão ao mais alto nível da administração
representados também por mulheres. E na área da ciência, existe efetiva equidade? Ou será que também aí ainda precisamos de chamar a atenção para esta necessidade de equilíbrio? Eu também diria que na ciência, enfim, acho que a ciência não olha a géneros, não é? E, portanto, nós encontramos cientistas, homens e mulheres, de acordo com as suas competências e de acordo com as suas especializações. Portanto, mais do que o género, aí, em particular na ciência, conta exatamente a competência e a vontade de fazer, e talvez aí seja mais fácil, então, equilibrar esta questão do género. Isabel, atualmente é Secretária de Estado da Valorização do Interior e falamos aqui de duas questões muito importantes. Gostava de explorar este seu papel atual de dois pontos de vista, da questão da valorização do interior e também, claro, da participação política das mulheres. Talvez comecemos pela participação política. Ainda é uma área em que persiste alguma desigualdade, ainda é uma área em que nós temos muito mais homens do que mulheres, embora claramente também tenha vindo a evoluir positivamente nos últimos tempos. O que é que nós podemos fazer, nós, sociedade, para que a participação política seja uma maior oportunidade, uma noção, para que as mulheres tenham noção que também elas podem e devem ter participação política? Essa questão é extremamente relevante e, de facto, nós temos que continuar este caminho importante que tem sido feito para adotar, fortalecer políticas sólidas e também legislação para a promoção de igualdade de oportunidades e que seja para todas as pessoas, para todos os territórios e, enfim, nós sabemos que um país só pode ser desenvolvido quando não deixa ninguém para trás e isso pauta-se naturalmente pela igualdade de oportunidades, também na participação política, que é absolutamente central. E, portanto, também estimular a que cada vez mais mulheres participem na vida política, pelo seu instinto, pela sua sensatez e sentido prático, mas também porque trazem questões pertinentes para o debate público e talvez introduzindo questões que os homens estão menos atentos ou são menos sensíveis, não é? Estou a pensar, por exemplo, na questão dos cuidadores informais, um papel que em Portugal é maioritariamente assegurado por mulheres e que foi também alvo de um quadro legislativo destinado a proteger os direitos dos cuidadores e com um grande empenho aqui, uma força motriz por trás da parte das mulheres. E há muitos outros exemplos, mas aquilo que eu queria destacar é que a complementaridade é sempre o melhor caminho. E, portanto, também se na vida pública e na vida política nós tivermos mulheres, homens, naturalmente com as suas visões do mundo distintas, com as suas experiências distintas, teremos no final resultados mais completos e é de facto também muito importante trazermos mais mulheres cada vez para a política. Mas a verdade é que nós ainda não estamos a conseguir fazê-lo de uma forma muito eficaz. O facto de nós termos cada vez mais, por exemplo, governantes do sexo feminino, dará claramente uma mensagem evidente. É possível, é desejável, é aquilo para o qual nós temos que trabalhar, porque a sociedade é equilibrada e, portanto, também no âmbito político deverá ser. O que é que lhe parece que são as barreiras? É a falta de exemplos que faz com que as mulheres não queiram ou não tenham esse desejo ou não tenham acesso à participação política? É a preocupação com outras áreas da vida? Onde é que estão exatamente aqui essas barreiras? Bom, eu assumo que a política precisa de pessoas, homens e mulheres, com conhecimento, com vocação, com capacidade de intervenção e o mais importante, vontade de contribuir para a causa pública. E, portanto, como eu dizia, isto é válido para homens e mulheres, todos estão aptos e devem dar o seu contributo pela riqueza, como falávamos agora, do resultado final,
quando temos visões complementares. Depois, por se conhecer o espírito de missão que é preciso para esta vida e saber que a entrega também tem que ser total e absoluta, as mulheres têm que se sentir motivadas, e isso acontece de acordo com a disponibilidade emocional e intelectual de cada mulher e sobretudo, também de acordo com os valores que defendem. Eu acho, estou convicta, que as mulheres devem participar ativamente em todos os quadrantes da sociedade, mas também isto deve ser natural, não tem que ser uma imposição, deve ser natural e, portanto, também dar a conhecer cada vez mais exemplos, pode e deve também motivar para que haja de facto uma participação cada vez mais generalizada em todos os setores das mulheres. Estamos a caminhar para lá, não é? Ou seja, com tudo o que vamos fazendo, com todas as políticas, com a visibilidade que é dada a cada uma das pessoas que participa ativamente, claramente um dia chegaremos lá, temos é que chegar rapidamente. Pensando um pouco agora na sua função atual, enquanto Secretária de Estado da Valorização do Interior, a verdade é que talvez ainda persistam algumas desigualdades no interior e daí a necessidade de haver uma Secretaria de Estado que trabalhe nesse sentido. Gostaria que falasse um pouco sobre essa experiência, não só, claro, sobre a igualdade de género, que é muito o tema que nos traz aqui, mas a relevância de uma Secretaria de Estado que trabalhe para a valorização do interior é também muito útil, claramente, naquele que será o acesso universal à igualdade de oportunidades. Como é a sua experiência e onde é que se sente que é preciso atuar efetivamente? Esta questão da igualdade de oportunidades é muito importante também para a valorização do interior, porque quando falamos de valorização do interior, quando falamos de coesão territorial, estamos a falar necessariamente de corrigir assimetrias e de garantir o desenvolvimento equilibrado do país. E isso passa por garantir igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, seja oportunidades de emprego, de habitação, de acesso aos serviços de educação, de saúde, de cultura. E isso é o que estamos a fazer no Governo com o Plano de Valorização do Interior, que norteia a nossa atividade, que foi desenhado de acordo com as especificidades destes territórios e que está sobretudo orientado para a fixação e para a atração de população. E, na verdade, com este plano de valorização do interior, com todas as medidas que temos no terreno, porque é um plano que não está apenas no papel, está de facto no terreno, e durante os últimos 2 anos implementámos várias medidas que terão naturalmente continuidade, políticas de apoio à criação de emprego e de emprego qualificado, que é aquele que também mais capacita os territórios, políticas de apoio e de incentivo à mobilidade de pessoas para o interior, políticas de estímulo ao investimento empresarial, também elas geradoras de emprego e criadoras de ecossistemas empreendedores e transformadores também dos territórios do interior, mas também políticas de estímulo à criação, de inovação com os centros de conhecimento e também, enfim, a minha experiência profissional anterior, mas também a minha vida a partir do interior e agora hoje do que eu conheço ainda mais de todos os territórios do interior do país, me dizem que os melhores exemplos que temos são de facto aqueles onde houve uma grande interação, um trabalho colaborativo entre as entidades que estão no terreno, os municípios, as empresas, as associações de produtores e muitos centros de conhecimento, os politécnicos, as universidades, os centros de investigação, que cada vez mais fazem este trabalho de transferência de conhecimento para a sociedade e contribuem para o desenvolvimento social e económico dos territórios. Nós já investimos no interior mais de 5.000 milhões de euros, que conduziu
a milhares e milhares de postos de trabalho por todo o interior, e é isso que temos que dar continuidade, precisamente para que todos tenham esta igualdade também de escolha do sítio onde querem fazer a sua vida. E naturalmente para isso a questão do emprego é absolutamente crucial, porque para poderem fazer a sua escolha também de acordo com motivos pessoais ou motivos da envolvente que querem escolher para viver, é absolutamente essencial terem emprego nestes territórios. E é preciso investir nos territórios para que depois as oportunidades efetivamente estejam lá e a pessoa sinta que tem esse espaço onde pode igualmente ter oportunidades, independentemente de estar numa cidade ou num território mais de interior. Daí ser tão importante, talvez, esta implementação de medidas, o investimento que é feito no interior, passando mensagens muito claras que o interior também é um lugar de oportunidades. E acho maravilhoso o trabalho que têm vindo a fazer, porque efetivamente é importante, e ter essa experiência também pessoal, certamente em alguns momentos terá sentido que o interior era uma barreira, que depois também tem que ser trabalhada e ultrapassada para que deixe de existir uma barreira, claro, transparente, mas que na verdade acaba por estar lá. Isabel, já falámos sobre políticas públicas a nível nacional e a nível internacional, elas são muito importantes para que a igualdade de oportunidades seja uma realidade, têm trabalhado muito nesse sentido, o trabalho a ser feito nesse sentido também está a trazer resultados. Se tivesse que decidir 2 ou 3 medidas assim para serem implementadas com maior celeridade, onde é que investia neste momento? Na verdade é um pouco aquilo que eu já estive a dizer e que temos feito intensivamente e intensamente nestes últimos anos, nestes últimos 2 anos, e que queremos continuar, porque a valorização do interior, a coesão territorial são atividades multifacetadas, multissetoriais e portanto precisam de seguir também uma estratégia continuada. Nós hoje temos um interior, enfim, com ensino superior, com ciência, com tecnologia, com empresas, com atividades de grande dinamismo, com boas acessibilidades, não obstante, tínhamos ainda agora um caminho a fazer muito importante ligado ao mundo rural e à recuperação das nossas aldeias, à garantia da presença de serviços de proximidade para todos os cidadãos, à conectividade digital, que é absolutamente essencial para nós podermos atrair pessoas e as suas famílias, atrair empresas para estes territórios. E, portanto, eu diria que era continuar nesta trilogia que é a da criação de emprego, e isso faz-se com apoios ao emprego qualificado, mas muito também ao investimento empresarial e empreendedorismo para que possam ser criados estes ecossistemas geradores de emprego, para fixar jovens, para atrair população. Depois o segundo eixo desta trilogia será de facto a mobilidade, incentivar as pessoas a virem para o interior pela qualidade de vida que podem ter aqui, pela sua enorme riqueza do ponto de vista cultural, patrimonial, paisagística, mas também pelas oportunidades que oferecem para vidas bem-sucedidas. E naturalmente quando falam em incentivo à mobilidade, não só de pessoas que estão fora do interior no nosso país, mas também estrangeiros, que é absolutamente essencial para continuarmos a ter massa crítica e mão de obra também para os diversos setores de atividade. E o segundo aspecto, e terminando esta trilogia, é de facto esta interação entre centros de conhecimento e a sociedade em geral, a pôr a trabalhar em rede as autarquias, as associações, as empresas, e aqui com este grande motor que é a ciência, que é o conhecimento, que consegue trazer inovação e valor acrescentado também aos produtos endógenos que existem, nomeadamente no interior, e aumentar esta cadeia de valor, trazendo riqueza aos territórios, que no final do dia se traduz
em felicidade para as pessoas que cá habitam, e estes serão os aspectos mais importantes que nós temos apoiado e que queremos continuar a fazer. E que só é possível ser feito quando é feito em rede, como já referiu tantas vezes. Quando falamos de igualdade de género, de igualdade de oportunidades ou equidade, eu às vezes devo confessar que fico perdida nestas duas palavras. Eu acho que mais do que a palavra às vezes é importante a prática, mas eu ia perguntar-lhe, existe aqui muita necessidade da criação de redes com foco no feminino, com foco nas mulheres. Qual é a sua visão sobre estas redes? Acha que elas contribuem para efetivamente melhorar as condições, para pôr o dedo na ferida, como se costuma dizer, ou que são uma forma de segregação disfarçada? Bom, eu aqui gostaria de colocar também dois aspectos em cima da mesa. As redes são absolutamente essencial, como eu já disse até aqui, mas eu também acredito que cada um de nós pode fazer a diferença nos territórios e, portanto, cada um de nós tem um papel e, portanto, essa individualidade, a criatividade, os sonhos que cada um de nós são muito importantes para conseguirmos ter exemplos de sucesso no interior, mas em todo o país. E depois, com certeza, também as redes, sejam elas constituídas por mulheres, por homens, de preferência por mulheres e por homens, mais uma vez para garantir esta complementaridade de raciocínio, de pensamento, de experiências, de estratégias. E, portanto, este trabalho colaborativo entre todos, para bem, seja de causas como a valorização do interior, como a coesão territorial, como a coesão social, são absolutamente importantes porque todos trabalham para o mesmo objetivo. E quando falamos de redes ou de grupos inseridas num determinado território, também são essas pessoas que conhecem as dificuldades que existem, mas sobretudo que conhecem às vezes como se conseguem transformar aparentes obstáculos em oportunidades e conhecem também as potencialidades que cada território tem para poder gerar desenvolvimento socioeconómico. E por isso o trabalho em rede entre todos os atores é fundamental, não esquecendo, mais uma vez, o papel que cada um pode ter e que pode ser determinante para a evolução de uma empresa, de uma entidade pública, da sua cidade, da sua aldeia, e todos devemos ter esse papel. Sem dúvida, a rede só é válida no sentido do valor que cada um dos seus elementos tem e esse papel individual eu concordo inteiramente consigo. Isabel, a inovação social é também uma área à qual está ligada. Qual é a importância desta inovação social, do empreendedorismo social para uma sociedade mais equitativa? Eu já na minha vida profissional tinha e desenvolvia vários projetos de inovação social, porque de facto nós a partir deste princípio da inovação social podemos abranger desafios bastante importantes para a evolução da humanidade. Mas em particular naquela que é a valorização do interior, naquela que é a coesão territorial e também os princípios do desenvolvimento do mundo rural e das comunidades mais locais, cada vez mais este pilar da inovação social é muito importante. Porquê? Porque nós precisamos cada vez mais de proatividade coletiva, portanto uma proatividade que é emanada dos territórios, não é algo que é imposto de cima para baixo, mas sim projetos que surgem em rede, em trabalho colaborativo, dos atores do território, mais uma vez como falávamos agora mesmo, mas que tenham o objetivo de produzir soluções para problemas de uma comunidade, ou seja, problemas de interesse comum. E por isso as comunidades locais, sejam elas numa pequena aldeia, numa pequena freguesia ou numa grande cidade, devem envolver-se na procura de soluções para os seus problemas, porque isso
conduz a novos modelos económicos através destes processos que nós hoje em dia dizemos de co-criação, mas que têm a ver de facto com o papel que cada um, com a sua experiência de vida e com as suas competências profissionais, também pode aportar a estes projetos globais. E neste caso, estes processos de capacitação de mulheres, de homens, que assegurem a sua participação ativa em políticas e processos de tomadas de decisão, sobretudo que envolvem também várias partes interessadas, várias redes, como falávamos há pouco, são muito importantes. E cada vez mais também é importante desenvolver soluções e investimentos feitos à medida, porque nós não temos uma solução única para todos os problemas, nem para todos os territórios, e portanto têm que ser sempre baseadas no local, integradas num determinado contexto, e é isso que nós temos estado a fazer também com o nosso plano de valorização do interior, em que colocamos no terreno apoios específicos para os territórios do interior, adaptados à sua realidade. E que são diferentes, por exemplo, do que acontece nas grandes áreas metropolitanas. E isso é muito importante para que se consiga desenvolver soluções inovadoras e também a nível daquilo que é a prestação de serviços de proximidade, tão importantes em cada localidade, e também valorizarmos agora as oportunidades oferecidas pelas ferramentas digitais e que também incentivam fortemente a inovação social. Nós, através da inovação social, podemos desenvolver projetos relacionados, por exemplo, com comunidades locais de energia, mas também com desafios complexos, como, por exemplo, a substituição ou a redução da utilização de plásticos, e, portanto, que exigem aqui e que chamam cientistas, mas chamam também diversas profissões e que podem ser feitas em comunidade, em determinados locais, e com isso gerar, mais uma vez, coesão social, coesão territorial e coesão económica. Antes de passarmos aqui à segunda parte da nossa entrevista, ao momento ao qual chamamos Nice Q&A, vou fazer uma pergunta numa tónica talvez um pouco mais pessoal. O facto de ser mulher e de ter nascido em Bragança, de ter esta experiência no interior do país, quão diferenciador acha que são estas duas características para o papel que assume atualmente enquanto Secretária de Estado da Valorização do Interior? Acho que foram positivamente determinantes, porque desde cedo, e eu sempre vivi no interior, naturalmente estudei fora de Bragança e estive vários períodos também fora de Bragança, fora de Portugal, mas a minha vida foi sempre feita a partir do interior e a minha base sempre a partir do interior, e senti sempre que ao longo do meu percurso profissional todos os dias escolhi ficar no interior, e escolhi ficar no interior porque de facto foi possível fazer uma carreira que não teria o mesmo impacto se fosse, talvez, digo eu, se fosse numa grande cidade, porque foi possível olhar à volta, ver o que estes territórios nos podiam oferecer, conseguir aproveitá-los do ponto de vista científico, e essa atividade científica teve impacto nestes territórios, teve impacto nas empresas que trabalhavam e que trabalham e continuam a trabalhar com as instituições do conhecimento, mas também teve impacto em termos internacionais, e portanto foi extraordinário conseguir encontrar estas temáticas que são relevantes para os territórios do interior, mas também são relevantes em todo o mundo, em questões relacionadas com diversos setores de atividade, porque a investigação que eu fiz sempre, toda a minha vida, foi muito focada nos produtos naturais e também na sua aplicação, sobretudo no setor agroalimentar, e este é um dos setores absolutamente determinantes para a nossa vida, para a sustentabilidade também dos países,
e, portanto, tem uma enorme relevância internacional. E, portanto, também fui sempre assistindo a um grande crescimento, porque também tive o privilégio de ver projetos a acontecer sucessivamente, cada vez maiores e com cada vez mais impacto nos territórios, na vida das pessoas que estavam à minha volta, e isso teve a ver com o facto de não chegar a uma grande cidade onde já existiam grandes laboratórios, grandes centros de investigação, e integrar-me nesses laboratórios. Tive a oportunidade de construir projetos do zero e que permitiu também atrair muitos jovens e muitas pessoas para o mundo da investigação, para o mundo da ciência, nomeadamente em Bragança, onde eu fiz a minha vida profissional. E sem dúvida que este impacto se deve ao facto de estar no interior, esta oportunidade de ver os projetos crescer, de atrair jovens, de criar novas profissões que há 20 anos não tinham a expressão que têm hoje, que foi quando eu comecei, e que hoje há inúmeros cientistas em Bragança, inúmeras pessoas que, a partir também do conhecimento, que criaram as suas empresas, que têm feito também a diferença em empresas de base tecnológica e outras, e isso foi extraordinariamente enriquecedor. E naturalmente também por ser mulher, que, como eu dizia, enfim, determina também todos os dias as minhas decisões e a forma como eu vejo o mundo e a forma também como eu desempenho as minhas funções. Era exatamente essa a resposta que eu procurava, claramente que sim, essa experiência e essa sua decisão de fazer a diferença no território desde o início da sua vida profissional, e que agora tem a oportunidade de fazer também assumindo este cargo governativo. Passamos agora então à segunda parte da nossa entrevista, o momento ao qual chamamos Nice Q&A. Umas perguntas simples para respostas simples. Isabel, qual é o livro da sua vida? Real Science. Real Science é What It Is and What It Means. É um livro de John Zeman, e que enfim, é um livro essencial para qualquer investigador, para qualquer pessoa que queira olhar para a ciência de forma realista e de forma integradora. E neste livro dá para perceber a origem do conhecimento científico, mas também as suas aplicações na vida cotidiana. Nós hoje, enfim, com a pandemia, aprendemos todos como a ciência é importante, e passou a ser muito vulgar e usual termos cientistas sempre a comentar a evolução da pandemia, e, portanto, hoje em dia penso que ninguém já questiona a importância da ciência e os seus contributos super importantes para a evolução da humanidade, mas hoje em dia também para o bem-estar da humanidade e para um presente, um bem-estar presente e não só no futuro. A frase da sua vida? A frase da minha vida? A frase que eu mais ouço na minha vida é quando vens, que é a frase que o meu filho e o meu marido estão sistematicamente a dizer, e que é tão bom ouvir. Já o diziam antes, na minha vida profissional anterior, que eu viajava muito por todo o mundo, e hoje, que também estou muitas vezes fora, por todos os territórios do interior do país, e de facto é aquela que eu ouço mais, que é quando vens. A mulher da sua vida? A mulher da minha vida é sem dúvida alguma a minha mãe. É um pilar, e tem sido um pilar super importante em todo o meu percurso pessoal e profissional. Eu hoje não era a mulher que sou hoje, bem-sucedida, mas sobretudo com grande tranquilidade emocional, e que se traduz depois na minha tranquilidade profissional, se ela não existisse. Qual é a sua característica mais empreendedora?
A minha característica mais empreendedora, mas também em todas as outras facetas da minha vida, é sem dúvida a capacidade de trabalho. Eu acredito que tudo se consegue com trabalho, com esforço, e portanto é sem dúvida essa enorme capacidade de trabalho que eu coloco e que dedico a todos os desafios que se vão colocando na minha vida. O projeto que mais a inspira? O projeto que também mais me inspirou e que hoje em dia mais me inspira, porque é uma realidade, felizmente, por todo o país, são os laboratórios colaborativos. Os laboratórios colaborativos foram criados recentemente e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e hoje com um grande apoio do Ministério da Coesão Territorial, e é um compromisso também deste governo, e são estruturas que juntam empresas e centros de conhecimento, precisamente para a valorização socioeconómica dos territórios, e têm marcado a diferença por todo o país e em particular pelos territórios do interior onde se localizam. O sonho para um futuro próximo? O sonho que hoje em dia que está mais presente na minha vida hoje é de facto termos um país cada vez mais coeso e com um interior cada vez mais valorizado e com centralidade ibérica, que é isso que eu também tento fazer todos os dias. Uma forma de encorajar as mulheres? Sem dúvida, nunca deixar de sonhar e de acreditar. É preciso ter sempre sonhos, acreditar neles e depois, com certeza, procurar os meios para conseguir concretizá-los. E finalmente, numa palavra, ser uma mulher empreendedora é? Tenho que dizer duas palavras: fazer acontecer. É fazer acontecer. E quando se faz acontecer, tudo pode efetivamente acontecer e a diferença vai ser visível. Isabel, muito, muito, muito obrigada. Foi um gosto imenso poder conversar consigo, aprender com a sua experiência, perceber o quão uma pessoa pode fazer a diferença num território. Igualmente, foi um gosto enorme, muito obrigada e muitos parabéns por esta iniciativa e espero que seja inspiradora para jovens, para mulheres, para todas as pessoas que acreditam num país igual para todos. Muito obrigada uma vez mais. Chegamos ao fim de mais um episódio do Nice Webcast. Hoje tivemos o imenso privilégio de receber Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior. Deixou-nos mensagens importantíssimas, a importância da ciência, a importância de um trabalho coeso, do trabalho em rede, o exemplo pessoal de quem decidiu investir e permanecer, acreditar e valorizar um território. Talvez seja assim que a mudança pode acontecer, é para isso que trabalhamos todos os dias. A verdade é que são cada um de nós, aliás, é cada um de nós que vai fazer a diferença e precisamos mesmo de acreditar nisso. Hoje são estas as principais mensagens, esperem pelo próximo episódio do Nice Webcast.